Saudações! Como a última parte do curso, nós preparamos algumas dicas para a escolha do objeto digital de aprendizagem. Essas dicas estão todas no e-book, só que a gente vai dar alguns detalhamentos agora. Então, meus amigos e amigas, antes de escolher um objeto digital de aprendizagem, é importante que tenha atenção em alguns itens imprescindíveis para que haja o sucesso do uso dessa ferramenta, de qualquer ferramenta que você for escolher, né? E lembrando que essas são dicas básicas, né? Ao usar em suas atividades o objeto digital de aprendizagem, você vai ter suas próprias dicas, né? Porque o uso contínuo lhe dará uma prática que não necessariamente nós temos ou percebemos na elaboração desse curso. Os objetos digitais de aprendizagem são recursos que apoiam a prática pedagógica dentro e fora da sala de aula. Eu acho que isso ficou claro. Como jogos, animações, simuladores e videoaulas. Eles podem ser utilizados por educadores para facilitar o processo de aprendizagem, trabalhando conteúdos e competências e auxiliando no planejamento de atividades educativas mais criativas que despertam o interesse dos alunos. Esses objetos digitais de aprendizagem, podem ser utilizados diretamente pelo estudante e por seus familiares para o estudo e o aprendizado fora da escola. Então, esses objetos digitais de aprendizagem estão disponíveis para você que está fazendo o curso, mas também para os seus alunos. É bom que a gente tenha a compreensão que eles podem ser utilizados não somente na sala de aula, mas após as atividades de sala de aula, todos os alunos ou outros usuários que terão acesso a eles, eles podem ficar utilizando continuamente, aprofundando seus conhecimentos e fazendo um link, uma relação com outros tipos de objeto de aprendizagem. E, obviamente, tendo um suporte de livros, filmes, documentários, entre outros complementos, além da aula, obviamente, do professor, do educador, que vão ajudar no processo de ensino-aprendizagem. A utilização dos objetos digitais de aprendizagem é oportuna no momento atual, para a modalidade de ensino à distância, pois o e-learning instala-se cada vez mais na sociedade moderna, impactando-a positivamente ou negativamente, de acordo com seu potencial educativo e, por isso mesmo, requer alta qualidade e qualificação contínua. Isto pode não ser tão simples quanto parece, pois não se trata de apenas ligar os objetos na internet, ou ligá-los sem internet, mas sim de obtê-los, revisá-los e editá-los de maneira pedagógica. Então, não quer dizer que eu tenho acesso ao objeto digital de aprendizagem que ele já está pronto e acabado. Eu tenho que fazer todo um planejamento para como eu vou usar, onde e quando eu vou usar esse objeto digital de aprendizagem. Então, nós sugerimos e recomendamos algumas dicas e procedimentos para quando o educador for escolher um ou outro objeto digital de aprendizagem para a sala de aula, ele tenha uma atenção para esse uso. As sugestões foram adaptadas de referências que estão no e-book, como eu já falei do curso, considerando as ferramentas apresentadas neste curso. Então, primeiro, ao usar ou escolher um objeto digital de aprendizagem, o educador deve planejar antecipadamente a aula, com auxílio de um plano de aula, em que deverá verificar e selecionar os conteúdos, objetivos, metodologias, materiais e equipamentos, texto de apoio, público-alvo e forma de avaliação. O planejamento inicial antes do uso do objeto digital de aprendizagem, ele vai possibilitar que não ocorram erros na aplicação desse objeto, dessa ferramenta. Tá? Então, o educador que vai utilizar em sala de aula, ele deve selecionar conteúdos de acordo com os objetivos do assunto que ele está trabalhando, com a disciplina que ele está trabalhando, o material de leitura, o texto de apoio que ele vai complementar ou que será complemento daquele objeto digital de aprendizagem. E, por fim, como ele vai avaliar o uso desse objeto digital de aprendizagem?
Então, todo esse planejamento inicial é importante antes que qualquer ferramenta seja utilizada. O educador deve possuir conhecimento prévio sobre o objeto digital de aprendizagem que será utilizado, pois é necessário o conhecimento antecipado de regras, funções, dicas, atalhos e dos próprios resultados do uso desse recurso, para que estes possam ser corretamente explicados antes do início de sua manipulação. Então, antes de utilizar esse objeto, treine nele, pratique o seu uso, se torne expert nesse objeto digital de aprendizagem, para que não ocorram erros ou não fiquem lacunas no processo de ensino-aprendizagem. É essencial que o objeto digital de aprendizagem esteja adequado ao assunto que está sendo trabalhado em sala, né? A idade, a série e ao nível cognitivo dos alunos ou outros usuários. Tá? Porque eu não posso passar um objeto digital de aprendizagem como complemento de um assunto que não tem nada a ver. Tá? Porque isso vai dificultar o processo de ensino-aprendizagem. Né? Eu não posso utilizar um objeto digital de aprendizagem para uma idade inadequada, se o aluno não está preparado para aquele tipo de conhecimento e tecnologia. Para a série dele não está adequada ou preparada para o uso daquele objeto digital de aprendizagem. Tudo isso tem a ver com preparação do nível cognitivo do usuário, do aluno final, do usuário final. Então, o objeto digital de aprendizagem ele não pode ser usado da mesma forma na quinta, no sexto, no sétimo ano. Muito menos no ensino médio, no ensino universitário, de forma homogênea. Ele vai ter que ser adequado de acordo com o público-alvo, o público-fim do uso daquela ferramenta. Antes de iniciar a utilização do objeto digital de aprendizagem, o educador precisa verificar se existe estrutura aonde ele vai utilizar essa ferramenta, em termos de hardware e software. Tem que ver se está adequado, né? Para destinar um computador para cada aluno ou um celular para cada aluno e verificar se a internet está adequada para a ferramenta que precisa de internet, pois é importante possibilitar a utilização e manipulação da ferramenta por parte de todos os participantes da aula, né? O ideal é que cada aluno ou usuário tenha seu próprio equipamento, mas se não for possível, a divisão em grupo é perfeitamente provável. Claro e evidente, dependendo do tipo de ferramenta que você vai utilizar. Outra dica: utilizar os objetos digitais de aprendizagem a partir de assuntos e temas pré-trabalhados em sala. Novamente, tem que adequar ao assunto, pois essas ferramentas devem servir como um complemento à aula e não como seu principal objeto de trabalho e análise. Tá? Então, as ferramentas que nós apresentamos no decorrer deste curso, eles são complemento de um assunto maior, né, de acordo com a grade curricular e o momento em que o aluno está estudando. Tá? Então, o objeto é um complemento. Ele, por si só, ele não é a aula, né, mas ele deve ser uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Trabalhar com poucos alunos usuários por aula, né? Se possível, é interessante o auxílio de um estagiário ou monitor para organizar e orientar os alunos ou usuários, né? Eu acredito que vocês tenham percebido durante o curso que os objetos digitais eles devem ser trabalhados com a atenção do usuário. E quanto mais alunos ou usuários, mais difícil fica o gerenciamento da turma. Né? Em turmas menores de, digamos assim, até 10, 20 alunos, claro e evidente, com apoio do estagiário, com o monitor ou com um colega professor, o desempenho na aplicação dessa ferramenta ela vai ser muito mais satisfatório. Em turmas muito grandes, em que o professor está trabalhando sozinho na turma, vai ficar mais difícil o gerenciamento do grupo. Buscar objetos digitais de aprendizagem com boa legibilidade e visibilidade, com layout e com designs adequados para que seja possível a visualização das ilustrações, das figuras e dos textos.
Tá? Então, necessariamente, o ideal é que o aluno consiga ver de fato o que ele está trabalhando. Então, a legibilidade, a visibilidade do que está sendo trabalhado é fundamental para o sucesso da atividade. Evitar objetos digitais de aprendizagem que induzam a violência e a preconceitos, principalmente de origem, de etnia, de gênero, de religião, de idade ou de condição socioeconômica. Meus amigos e amigas, assuntos polêmicos podem ser trabalhados dentro de sala de aula, mas isso pode causar uma lacuna no uso do processo do objeto digital de aprendizagem. Tá? Então, o objeto como complemento, ele não pode induzir a preconceitos, a violência. Por que nós estamos falando isso? Porque é muito fácil a gente escolher um jogo em que há cenas de violência. Então, aquilo pode tirar a atenção do aluno para o assunto principal que está sendo trabalhado em sala de aula. Se possível, o docente deve apresentar um objeto digital de aprendizagem que possa ser adquirido gratuitamente pelos alunos ou usuários, para que possam acessá-lo ou instalar em seus próprios computadores e telefones. Diversos objetos digitais, atlas digitais que nós disponibilizamos são de acesso gratuito. Tá? Outros, nós disponibilizamos a versão gratuita, mas que pode ser comprada também. E existem sites que, para ter o acesso a toda a tecnologia, a todo o site, mensalidades podem ser cobradas ou anuidades podem ser cobradas. Só que dependendo do aluno, né, da renda, digamos assim, familiar daquele aluno, o uso desse tipo de ferramenta paga, ela não é adequada. Então, sempre que possível, busque ferramentas gratuitas para que todos os alunos da turma tenham acesso. Verificar se os conceitos e as categorias da geografia, por exemplo, ou de outra matéria ou disciplina que você está trabalhando, ela é aceita pela comunidade científica, né, como forma de evitar a indução ao erro e ao ensino incorreto. Então, é possível que o objeto digital de aprendizagem que você escolher tenha algum erro metodológico ou conceitual que, ao identificá-lo, você deve corrigir para não induzir seu aluno ao erro ou à aprendizagem incorreta. Buscar outros complementos. Nós já falamos sobre isso. Outros complementos a esse objeto digital de aprendizagem escolhido. Além da aula expositiva, a gente tem que usar, enquanto educador, vídeos, livros, jornais, sites, revistas, músicas e outras ferramentas. Ou seja, conteúdos extras que nos ajudem no processo de ensino e aprendizagem, nos ajudem a construir o conhecimento com os nossos alunos. Outra dica, devemos promover durante o uso da ferramenta as atividades de inclusão e discussão em grupo. Não é porque o aluno vai utilizar aquele objeto individualmente que o debate em grupo não possa ser feito. Essa discussão em grupo vai permitir aos alunos a análise de forma crítica das próprias ferramentas utilizadas ou do espaço geográfico que está sendo mostrado, tá? Dos conceitos, das categorias, da metodologia, ou seja, o debate em grupo vai enriquecer a prática docente que teve o complemento com o objeto digital de aprendizagem. Nós devemos criar mecanismo de avaliação, tá? Não devemos usar uma ferramenta sem avaliar sua eficácia. A partir de cada utilização do objeto digital de aprendizagem, nós devemos avaliá-lo, baseado nos principais assuntos pré-estabelecidos e nos objetivos da aula, além do desempenho na manipulação do aplicativo, segundo as regras e a sua finalidade. Então, sempre que utilizar a ferramenta, ela deve ser avaliada e também se o conhecimento do aluno foi eficaz e como ele deve ser avaliado. Além desses critérios, o educador deve definir parâmetros próprios para a escolha dos objetos digitais de aprendizagem a serem utilizados. Isso é
é importante que o principal usuário, facilitador, que é o educador, saiba que existem diversos mecanismos para a escolha dos objetos digitais de aprendizagem. Mas, além da seleção ser individual ou coletiva, no caso da escola, ela é parcial, partidária e refletirá diretamente na forma de repasse e de apreensão do conhecimento por parte dos ouvintes, participantes, né, os próprios alunos. Então, a partir do momento, como eu já falei anteriormente, que você tiver prática contínua e constante nesses objetos digitais de aprendizagem, você vai ter parâmetros próprios, né, para utilizar ou não em uma série ou outra, um público-alvo ou outro público-alvo. Então, os parâmetros próprios eles vão ser construídos no decorrer do desenvolvimento do objeto digital de aprendizagem. Então, nós não pretendemos aqui, meus amigos e amigas, acabar o quadro negro, o livro e os cadernos em favor desses objetos que foram apresentados. Mas, antes de tudo, pretendemos que essas ferramentas apresentadas durante o curso sejam usadas com mais frequência, tanto em computadores como tablets ou celulares. Então, o objetivo do curso e do e-book, ao contrário, é o de mostrar novas ferramentas que, de maneira lúdica, podem contribuir para tornar as aulas mais dinâmicas e para se obter um resultado mais satisfatório nos processos de ensino e de aprendizagem, em relação aos métodos e aos recursos que caracterizam formas mais tradicionais de ensino. Então, objetos digitais hoje disponíveis na internet ou não, vêm dinamizar e tornar as aulas mais atrativas, contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem. Então, nós salientamos que todos nós, enquanto educadores, precisamos ministrar aulas mais dinâmicas, porque não devemos deixar de considerar que existe esse tipo de ferramenta. Tá? Então, esses objetos digitais de aprendizagem, eles estão entrando no ambiente escolar e tornando-o mais prazeroso e atraente e dinâmico. Os nossos alunos têm acesso a diversas plataformas em celular, ou tablet ou no computador, e essas plataformas elas têm todo o potencial de ser inseridas no ambiente educacional. Não somente considerando um aluno para a vida estudantil, mas também para a formação dele enquanto cidadão. Por exemplo, o próprio Facebook, o Instagram e outras ferramentas fazem parte do cotidiano e da vida do aluno. Então, eles têm todo um potencial para ser inseridos enquanto ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem de qualquer disciplina que esteja sendo trabalhada em sala de aula ou fora da sala de aula. Acreditamos que este deve ser o grande desafio dos educadores no século XXI, que vai ser o de aliar o uso de diversas tecnologias disponíveis na construção do conhecimento dos educandos. Livro didático, filme, documentário, objeto digital de aprendizagem, de sites, WebGIS, geojogos. Esse vai ser o desafio do educador, em aliar todas essas ferramentas para o ensino da disciplina que está ministrando, tendo e considerando que os nossos alunos têm acesso a diversos tipos dessas ferramentas. Então, nós agradecemos, eu, o professor Elias e o professor Ademar, agradecemos em nome do Grupo Acadêmico Produção do Território do Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará e esperamos que esse curso tenha sido proveitoso. Sucesso a todos e todas!